como está em João 14, o Consolador. Todo mundo conhece o Consolador prometido, que é o Espiritismo, todo mundo conhece, mas o Consolador não cai do céu, porque ele tem que ter uma situação histórica para ele poder se movimentar. Então a gente vai desmistificar uma opção de coisas, e como eu sou discípulo de Erasto, que foi o que deu mais comunicações na codificação, ele e São Luís, que são os que escreveram mais, e Erasto era um homem que batia muito forte por causa da mistificação no Espiritismo. Então eu gosto também de bater, essa é a minha natureza. Eu gosto de polemizar e contestar e mostrar o que está errado. Ave Maria. Senhor Jesus, modelo e guia para todos nós, Deus nosso Pai, a quem nos submetemos integralmente à vontade maior, espíritos mentores da casa, Frei Luís, Dr. Luiz Rocha Lima, espíritos que trabalham nesse curso, desenvolvem a divulgação da doutrina espírita. Estamos aqui iniciando a nossa aula, o nosso curso de doutrina espírita, que nesse mês de maio próximo comemorará 24 anos de atividade ininterrupta. Pedimos que os bons espíritos estejam conosco e dedicamos essa aula a Allan Kardec, ao professor, neste mês de abril, quando no dia 18 de abril comemoramos o lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos, que é a base de todo o Espiritismo, porque é o livro da filosofia espírita. O seu título é O Livro dos Espíritos e o subtítulo Princípios de Filosofia Espírita. Portanto, Allan Kardec, o nosso tributo, o nosso reconhecimento aos espíritos da codificação, o nosso respeito e a nossa reverência. E assim, em nome de Jesus e em nome de Deus Onipotente, abrimos os nossos trabalhos no dia 24 de abril do ano 2017, pela graça de Deus. Assim seja. A Renatinha está aí, não está? Cadê a Renata? Tem que chamá-la. Tem que chamar para ela vir aqui. Alguém chama. Alguém da porta para ela vir. Bem, nós temos que ter uma ótica em relação ao Espiritismo. O processo dele, desde que foi criado, e sua evolução, temos que ter uma ótica que é a ótica da história. Um dos problemas que a gente tem na casa espírita é que a gente acha que o espiritismo está fora do sistema social, do sistema histórico, da evolução dos fatos históricos, da evolução social, do progresso científico e tudo aquilo que dimana do esforço do homem. Ora, quando nós vamos estudando, nós vemos que o Espiritismo, ele interpenetra, perpassa as ciências sociais, que é a sociologia, porque ele fala
da sociologia, fala da lei do trabalho, fala da lei da igualdade, que são leis divinas. Ele é muito abrangente. Então, ele perpassa pela filosofia, pela sociologia, pelo seu caráter revolutivo, pela antropologia. Ele perpassa pela religião, não como uma instituição, mas como um ato religioso, que é um pouco diferente do que a religião. Ele perpassa pela própria ciência exata, como a física, como a química, a astronomia. Ele estuda os extraterrestres. Allan Kardec tem trabalhos sobre a vida em outros planetas, que ele chama de transmigrações planetárias. Enfim, o Espiritismo, ele é muito abrangente. Ele é mais do que nós aprendemos, o que eu aprendi quando era mais novo, do que dar passe, do que tomar água fluidificada, do que fazer uma prece padronizada, repetitiva, do que dizer valores dos quais nós não estudamos nem sabemos, mas os outros dizem que é assim e nós seguimos isso porque é um costume que se fez ou uma cultura que se estabeleceu naquela casa espírita ou naquela sociedade. Ele é muito amplo, ele mira o progresso. E como o Jorge está aqui, veio me visitar, é uma pessoa que eu amo, com a esposa, eu tinha um trabalho que eu escrevi, publiquei, fiz a palestra sobre socialismo e espiritismo. Estava no site do Frei Luiz, não é? No clubinho, e tiraram. Não sei por que tiraram, não é? Mas devem ter razões. As minhas razões é para ficar. Então essa palestra Socialismo e Espiritismo, ela vai se repetir. Mas no bloco que eu estou dando hoje aqui, hoje eu interrompi, o meu bloco é o Espiritismo dos seus fundamentos científicos, a filosofia de efeito moral e as modificações sociais. Quer dizer, a gente parte da mesa girante, que é um fato isolado, que é a maçã do Newton para Kardec. Kardec diz que a mesa girante é a mesma coisa que foi a maçã para o Newton estabelecer a lei da gravidade e vai se estender até um novo processo social. Ele vai longe, ele vai muito longe. Então, por que as pessoas não conseguem andar nessa distância? Porque elas não tiveram professores. Marisa, eu não tive professores. Infelizmente não tive, eu tive que aprender lendo. Não é? As pessoas que me ensinaram coisas que eles achavam, mas pela doutrina foi diferente. Então, estudei tanto que eu aprendi. Então, a inserção do Espiritismo dentro da história da humanidade, como um processo histórico, é a fundamentação da aula de hoje. Não é um processo religioso, ele tem esse lado que vai aparecer, mas ele está inserido dentro de um fato histórico, como a queda do Império Romano, como o Império Babilônico, como o Império Assírio, como o Império Egípcio, como o hinduísmo, enfim, como todas essas evoluções e situações que a humanidade vive, como a época medieval da obscuridão, como o racionalismo que tendeu para a Renascença. Então, o Espiritismo é uma coisa muito aberta, pessoal. É uma coisa quase acadêmica para estudar bem um ano, um curso regular, para abrir a nossa cabeça e sair dessa coisa que a gente aprendeu, que é o passe, a água fluidificada, é a prece, a irradiação, é isso. Tudo isso funciona. Claro que funciona. Mas nós queremos mais. Nós somos ambiciosos, queremos estudar mais, queremos aprender mais, queremos questionar mais. Isso é a função da doutrina. Então, esse nome, eu dei o nome de viagem espírita, e vamos ver a inserção, vamos entender o Espiritismo como um fato histórico. Vamos lá. Bem, aqui é o prédio da Assembleia Nacional.
professor estava de cachecol, que estava mais ou menos 10 graus, estava muito frio. Para mim era frio. A Assembleia Nacional foi a Assembleia edificada após a Revolução Francesa. Antes da Revolução Francesa, que se deu em 14 de julho de 1789, havia uma monarquia na França. E o monarca era Luís XVI. E a sua esposa, Maria Antonieta. Era um sistema repressivo, o que nós chamamos em história de monarquia absolutista, todo poderoso e não faz nenhuma concessão. Vocês estão me entendendo? No Brasil, nós tivemos uma monarquia parlamentarista, foi a única. Ou já tivemos o regime parlamentarismo, Jorge, que foi com Dom Pedro II. Vocês sabiam? Não. Não é? Nós tivemos um regime parlamentar, uma monarquia parlamentarista com Dom Pedro II, que ele tinha a Câmara de Deputados, tinha um Congresso e ele era o primeiro-ministro dualista de rei e primeiro-ministro, dentro do regime parlamentarista. O verdadeiro guia do Brasil, ele tem que ser um espírito que conviveu no Brasil, que lutou no Brasil, que tem suas raízes no Brasil. A França tem como guia tutelar Joana d'Arc, que lutou por eles. O Luís XV, que foi um rei extraordinário. No Brasil, o nosso guia tutelar é Dom Pedro II. Não é o anjo Ismael. Com todo respeito. Porque Dom Pedro II é que viveu, que sofreu, que lutou, que teve a Guerra do Paraguai, que teve as revoluções das províncias, a Revolução Cabaneira, Cabanada no Pará, a República Tropicalista lá em Recife, teve a Guerra dos Farrapos no Sul, ele que lutou. Então não é possível trazer um anjo para ocupar o espaço no Brasil, tem que ser um homem, um espírito que viveu, que conhece. Então, a Assembleia Nacional foi a implantação da República pela primeira vez no mundo. No mundo, a República. Não é do Platão. República do Platão é outra coisa que a gente pode estudar entre os gregos, mas a República foi essa. Aí eu me fotografei aqui, porque isso para mim é emblemático. É a minha vida, eu vivo nisso. Isso é o que eu quero, é o meu ideal. República, democracia. Bom, mais à frente tinha a Bastilha. A Bastilha era uma prisão em que Luís XVI ele reprimia e prendia aqueles que se opunham ao seu regime. Essa Bastilha tem um movimento comemorativo, que é esse obelisco, que eu não pude fotografar de perto, mas tem uma série de inscrições. Porque na Europa eles são tradicionais, eles reverenciam o passado. Então tem um obelisco que coloca a queda da Bastilha, que foi realmente um movimento revolucionário próprio da Revolução Francesa. Tá certo, Valtinho? Hein? Então vamos. Bem, na Praça da Concórdia, que é uma praça central em Paris, tem esse obelisco de Luxor. Isso foi trazido do Egito por Napoleão. Então Napoleão conseguiu tirar esse obelisco do Egito, fez um navio especial, conseguiu transferi-lo para Paris e, mediante edificação, etc., etc., ele colocou esse obelisco na Praça da Concórdia, que é uma praça central em Paris. Mas por quê? Porque, a outra, por favor, porque aqui, só aqui, aqui tem uma placa, e nessa região da Praça da Concórdia, era onde situava a guilhotina. Porque a Revolução Francesa, ela depois desandou. Como é? Não estou sendo guilhotinado, não. Eu estou olhando bem e rindo. Estou gostando. Negativo. Estou gostando. Estou gostando das coisas. Então,
Ali, ela depois desandou e começou a guilhotinar os que se opunham a ela. Ela, de um regime liberal, também se tornou autoritária. Isso é muito comum, né? Os regimes mudaram. Então, esse é o local em que está aí o obelisco de Luxor, e é onde se situava a guilhotina. E na placa aqui está escrito, vou mandar, está escrito, dá um zoom aí que eu não enxergo bem aqui, ó. Baixa um pouco aqui, ó. Eu não vou conseguir ler. Felizmente, minha visão já foi melhor. É? Não dá para ler, não, mas diz assim. Agora, dá mais um. Alguém consegue ler comigo aqui? Bom, aqui diz o seguinte, essa praça foi inaugurada em 1863 pelo imperador Luís XV, Praça da Concórdia. Mas com a Revolução, em novembro de 1792, ela foi chamada Praça da Revolução. Tirou o nome de Luís XV e botou Praça da Revolução. Esse é um lugar onde os revolucionários, era um lugar onde eram executados publicamente, havia execuções públicas, e entre elas de Luís XVI, tem a data, e de Maria Antonieta, ambos em 1793. Então essa placa marca um período em que era de Luís XV, depois chamou Praça da Revolução, e depois executaram o rei e a rainha. Tá? Então, essa é a praça que depois mudou de nome e ficou Praça da Concórdia, para ver se harmonizava. Então, essa praça é emblemática também dentro do processo histórico do Espiritismo, quando nós estamos ainda, enquanto falamos da Revolução Francesa. Bom, a Revolução Francesa, eu vou pedir para alguém ler isso para mim, se quiser dar um zoom aí. Dá um zoom aí, ó, Amilcar. Eu não consigo ler. Não dá um zoom, não? Você não consegue dar um zoom nisso? Bom, essa é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ela foi feita em agosto, se eu não me engano, de 1789, pelo poder que implantou a República, pelos revolucionários. Essa declaração ela é toda atual. Alguns chamam de Declaração dos Direitos do Homem, mas na época ela foi chamada do Homem e do Cidadão. Primeiro, os homens nascem... Não dá para baixar isso aqui não, Amilcar? Baixa para cá, corta um pedaço da tela. Baixa para cá assim, não dá não? Os homens nascem, são livres e iguais em direitos. Vocês estão me ouvindo bem? Os homens nascem, são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. As diferenças sociais dependem apenas das atividades laborativas
Laborativa, médico, advogado, operário, engenheiro, funcionário público, são diferenças laborativas. E mais nada, porque são todos iguais. Toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescindível do homem. Direitos naturais são direitos à liberdade, à subsistência, à segurança, à procriação, à alimentação, são direitos da própria vida. As associações, elas têm que ter como fulcro o direito natural do homem. Bom, o que é isso, Amilcar? Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Liberdade, propriedade, segurança e resistência à opressão. Então, quando eu resisto a um sistema que para mim não serve, que está me oprimindo, tirando minha liberdade, tirando a minha privacidade, tirando uma série de coisas minhas, eu estou exercendo um direito e não transgredindo uma lei. É um pouco diferente. O princípio de toda soberania reside essencialmente na nação. Nenhum corpo, nenhum indivíduo pode exercer autoridade que dela não emane expressamente, da nação. O indivíduo não pode exercer autoridade por si, ele tem que exercer autoridade na medida que ele representa um Estado. Se ele é político, se ele é deputado, ele tem que exercer a autoridade como deputado, que é representante do povo que elegeu para legislar pelo Estado. Ele não pode ter poder dele. Por que você está rindo? Aqui ao contrário. Espera aí, eu estou querendo falar do espiritismo, você está querendo falar de política? Espera aí, vamos andar. Deixa eu andar. Onde é que está ali? Quarto, né? A liberdade, isso aqui está no espiritismo, hein? Parece que Allan Kardec, o espírito tiraram daqui. A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Vocês já ouviram falar isso? Hein? A liberdade consiste em não fazer, né? Em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Direitos e deveres, é a parábola de Jesus, dai a César o que é de César. O exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limite, senão aqueles que asseguram aos outros, membros da sociedade, os gozos dos mesmos direitos. Esses limites apenas podem ser determinados pela lei, de uma certa forma, se a lei for. Então, o meu direito vai até esse ponto aqui, ó. Aonde? Aonde começa o direito do próximo, então até esse ponto vai o meu direito, daqui para frente é o meu dever. Tá certo? Direitos e deveres são os dois pratos da balança que equilibram o processo de harmonização social em todos os segmentos, desde o legislativo ao executivo, ao judiciário, às empresas privadas ou públicas. No Brasil, nós só falamos um prato da balança hoje. Estado democrático de direito. Não é Estado democrático de direito. É Estado democrático de direito e de deveres. Equilibra. Bem, a lei proíbe, senão, as ações nocivas à sociedade. Quer dizer, tudo que é antissocial, né? Tudo que não é vedado pela lei, não pode ser obstado a ninguém. E ninguém pode ser constrangido a fazer o que ela não ordene.
ninguém pode ser constrangido a falar, a não exercer o seu direito. Se o seu direito é consagrado em lei, ele tem o direito de exercer. Aliás, isso é uma máxima jurídica. Os direitos são para serem exercidos. A lei é a expressão da vontade geral. Aqui ele fala a nível da democracia, que consagra a lei. Os cidadãos, todos os cidadãos têm o direito de concorrer pessoalmente ou através de mandatários, que no caso são os nossos políticos, para a sua formação da lei. Ela deve ser a mesma para todos. Ela deve ser a mesma para todos. Jorge, me disseram que eu sou socialista. Eu não sou socialista, sou espírita. Mas isso aqui é uma coisa importante que levou a muitos regimes, né, a república, a democracia. Ela deve ser a mesma para todos, seja para proteger, seja para punir. Todos os cidadãos são iguais aos seus olhos e igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares, empregos públicos, segundo a sua capacidade e sem outra distinção que não seja das suas virtudes e dos seus talentos. Aí, a parábola dos talentos de Jesus. Espera aí. Todos são iguais perante a lei, é isso que ele quer dizer. Nós não podemos ter cidadãos privilegiados. Não existe isso. Na nossa cabeça não existe. Na doutrina espírita não existe. Na lei divina não existe. Aí nos primórdios da doutrina espírita, que é esse céu novo, esse horizonte luminoso de liberalidade, que é a República Francesa, também não existe. Então nós temos que dizer uma máxima também. Toda lei que o homem edifica, prestem atenção, toda lei que o homem edifica e que não está em consonância com as leis divinas, qual é o destino dela? Cai. Não adianta o homem querer legislar em benefício próprio, em causa própria, porque ele fere o princípio da igualdade. Não adianta, ele vai ruir. Vai demorar 10 anos, vai demorar 15 anos. O Franco ficou lá 50 anos na Espanha. O Salazar ainda ficou lá uns 40. O Getúlio Vargas ficou aqui uns 30. Fica, mas depois cai. Então não vamos sofismar, não vamos botar um véu, enfim, enfeitar o bolo da noiva. Vamos ser realistas, vamos ser espíritas. Nós somos bons, temos princípios e dignidades, mas nós somos firmes em nossos princípios e valores morais. Isso tem que ser. Eu posso perdoar 70 vezes 7. Isso eu vou perdoar, mas não vou aceitar que esse erro se repita. Porque se repetir, eu vou estar sendo objeto de uma ameaça social. Eu não posso ser esse bonzinho que o espiritismo brasileiro colocou às pessoas, passando a mão, adulando, perdoando. Vamos perdoar sim. Nós estamos aqui para perdoar. Nós estamos para perdoar, para construir. Mas nós temos que ser firmes nos nossos princípios, porque Jesus sempre dizia, quando disseres sim, diga sim. Quando disseres não, diga não. Então nós temos que ser firmes naquilo que nós achamos. E isso aqui, como eu estou dizendo, mais tarde viria o Espiritismo após isso. Ninguém pode ser acusado, preso ou detido, senão nos casos determinados pela lei e de acordo com as formas por essa prescritas. Os que solicitam, expedem, executam ou mandam executar ordens arbitrárias devem ser punidos. Aí, Jorge, outra vez. Não pode ter arbítrio. Que arbítrio? Eu mando. Você não manda, cara. Você não manda. Tem que seguir uma lei.
A presunção de defesa é uma base da lei, do direito. Até a gente arranjar a culpa do cara, comprovar, é a presunção de defesa que prevalece. Não pode acusar sem provas, sem instruir um processo, sem formar um todo e julgar aquilo de acordo com o Código Civil ou o Código Penal, os outros códigos. Não pode. Mas qualquer cidadão convocado ou detido em virtude da lei deve obedecer imediatamente. Caso contrário, torna-se culpado de resistência. Ele quer dizer aqui obstrução da justiça, lá na época dele. Se o sujeito foi convocado pela justiça, ele tem que ceder à justiça. Ele vai se defender. Ele tem que se defender. Ele tem direito à defesa, mas ele não pode questionar a justiça. Se teve um mandato para ele, de citação, ele tem que ir lá. Ele não pode dizer que não pode, ele tem que ir. Porque ele não pode combater a justiça é a argamassa da estrutura social. Mas ele pode depois contestar que aquilo ali é um ato ilícito. Não é? Vocês estão me acompanhando ou não? Isso é espiritismo, não é? A lei apenas deve estabelecer pena estrita e evidentemente necessárias, e ninguém pode ser punido senão por força de uma lei estabelecida e promulgada antes do delito e legalmente aplicada. A lei não retroage. É isso, Jorge? Eu não posso ser punido hoje por uma coisa que daqui a 10 anos, 5 anos vai ser promulgada. A lei não retroage. Eu não posso perder os meus direitos. Vamos lá, direitos trabalhistas. Eu não posso perder os meus direitos trabalhistas, estão consagrados. Eu posso começar a mexer isso daqui para frente, se for útil. Mas eu não posso retroagir e prejudicar os caras que fizeram a sua contribuição anos a fio. Não se pode fazer isso. Baseados num princípio que em X anos eles seriam aposentados. Eu não posso fazer isso. Eu não posso. Mas aqui para frente eu posso, se assim for decidido. Então a lei não retroage. Olha lá, todo acusado é considerado inocente até ser declarado culpado. Presunção de inocência. E se julgar indispensável prendê-lo, todo rigor desnecessário à guarda da sua pessoa deve ser severamente reprimido pela lei. Todo rigor desnecessário, quer dizer, é abusar da força, abusar de uma autoridade para prendê-lo, para flagelá-lo, para torturá-lo, não pode. Tem que ser resguardado. Ele é um cidadão como nós, ele tem que ser levado a juízo, mas nós devemos preservar o sujeito. Ninguém pode ser molestado por suas opiniões, inclusive opiniões religiosas. Isso era em função da igreja, porque a igreja era muito ligada ao império. A igreja sempre foi ligada aos grandes poderosos, aos grandes poderes. Né? A origem da igreja é o Império Romano. Quando o imperador Constantino estabeleceu como religião oficial do império dele, de César, o catolicismo. Ele deu um golpe de mestre. Ele pegou o poder temporal, o poder secular e o poder religioso e juntou nele. Então, naquela época, a igreja era muito poderosa, era ligada ao Estado. Então as pessoas sofriam pela pressão religiosa. A Inquisição, que foi um ato eu diria, bárbaro, que obrigava o sujeito a seguir a religião católica, não podia fugir, ela demorou 400 anos, 1500, 1600, 1700, 1800. A Santa Inquisição. 400 anos. Tribunal da Santa Inquisição.
Então ninguém pode ser perseguido. Se o sujeito é um bandista, ótimo. Vamos lá, saravá, a tua banda. Ontem foi dia de São Jorge, não foi? São Jorge é Oxóssi. Oxóssi é caçador. Lá na mata da Jurema, com a sua flecha, flecha, tira, 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 tira. Salve São Jorge. Pronto. Não tem problema. Deixa o São Jorge lá. Deixa o pessoal todo, deixa o pessoal viver, deixa o índio viver, deixa todo mundo respirar, todo mundo ter a sua crença. O espiritismo é liberal, ele não aceita nenhuma forma de repressão, de pensamento religioso, opinião. O espiritismo tem essa visão, porque as pessoas não entenderam, tem que ser assim, porque tem que ser assim, tem que botar essa roupa, tem que andar desse jeito. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Tudo isso é um atraso. É um grande atraso. A livre comunicação das ideias, das opiniões, é um dos mais preciosos direitos do homem. Um dos mais preciosos direitos do homem. Quer dizer, a comunicação e o trânsito da ideia. O que é isso, pessoal? Liberdade de... imprensa. Liberdade tem imprensa. Tá certo? As ideias têm que circular. Circula pela mídia. Liberdade da mídia, não é? Não pode reprimir, não pode censurar. A não ser que seja contra a lei. A livre comunicação das ideias e opinião, dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir, livremente, respondendo, todavia, pelo abuso dessa liberdade nos termos previstos de lei. E está certo. Se ele quer falar besteira, ele pode sofrer um processo de calúnia e difamação, isso é com ele. Se ele inventou uma história, ele pode sofrer um processo de lesou a moral do sujeito, lesou o conceito do sujeito, mentiu, mas todos temos que ser, a imprensa tem que ser livre, a não ser que ela tenha essa conotação do prejuízo social. A garantia dos direitos do homem e do cidadão necessita de uma força pública. Essa força é, pois, instituída para a fruição por todos, e não para a utilidade particular daqueles a quem confiada. Ou seja, ele diz que o Estado tem que ter um mecanismo que protege as suas instituições e o Estado como um todo. Pode ser a polícia ou pode ser o exército, as forças armadas, etc. Agora, a força armada ou a polícia, ela não pode ser usada por um indivíduo, né, que é o ditador. Né? Para a manutenção da força pública e para a despesa de administração, é indispensável uma contribuição comum que deve ser dividida entre os cidadãos de acordo com as suas possibilidades. Né? Todos os cidadãos têm de verificar por si ou pelos seus representantes na necessidade de contribuição pública, de consenti-la livremente, de observar o seu emprego, de fixar a repartição, a coleta, a cobrança e a duração. O que é isso? Transparência. Transparência. As contas têm que ser todas transparentes. As contas públicas, elas deveriam ter o seu site, ser todas transparentes. Sempre eu pensei isso. A contabilidade de uma instituição pública, o dia a dia dela, o caixa dela, a entrada e a saída, o débito, a crédito, os pagamentos, todo o registro contábil devia estar saindo lá no site. Pagou fulano, não pagou Beltrano, não pagou isso, tinha que ser acesso, porque nós é que sustentamos o Estado. A corrupção existe porque ela tirou do nosso dinheiro. Vocês não se esqueçam isso. Não é o tesouro, aqui no Brasil fala do tesouro nacional, não se fala assim? Mas lá fora não se fala assim, eles falam do contribuinte. Eles não falam tesouro lá, não falam contribuinte. Tiraram do contribuinte, somos nós que pagamos o imposto. Tiraram do nosso trabalho. Isso não é de ninguém, isso é nosso.
uma parte de tudo isso que saiu por aí é uma parte nossa que foi levada, em vez de levar para a área social, a área médica, educação, etc. Ela tem direito de pedir contas a todo agente público pela sua administração. E é a sociedade que tem que pedir. Não está avançado, pessoal? Isso é de 1789. 1789. A sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos, nem estabelecida a separação dos poderes, não tem Constituição. Ou seja, isso é um trabalho do Barão de Montesquieu, clássico. O Barão de Montesquieu foi um dos que também influenciaram a Revolução Francesa. É o poder que é harmônico. Nós temos o poder executivo, que a nível federal é o presidente, a nível do estado é o governador, a nível do município é o prefeito. Cabe ele da execução de quê? Das leis, ou da administração, ou da gestão do bem público. Quem estabelece as leis é o legislativo, que em nível federal são os senadores e os deputados federais. Em nível estadual são deputados estaduais. Em nível municipal são os vereadores. E o judiciário, que a nível federal, Supremo Tribunal Federal, e a nível estadual são os tribunais estaduais, e em nível municipais são os tribunais, as procuradorias e a justiça municipal. Então, esses três poderes têm que estar em harmônico. Têm que estar harmônicos. Quer dizer, o legislativo legisla, o judiciário compatibiliza a legislação, a Constituição daquele país, e o executivo executa. Eles têm que estar em harmonia. São os três poderes. Por isso que ele diz que se não for estabelecida a separação dos poderes, não tem Constituição. Eles têm que estar separados, os três poderes. Com a propriedade é um direito inviolável a ser sagrado, ninguém dela pode ser privado, a não ser quando, na necessidade pública, legalmente comprovada, exigir sob condição de justa e prévia indenização. Aí já não tem mais. Bom, então, essa foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi, a Revolução foi em 14 de julho, e essa foi em agosto do mesmo ano. Você vê como eles andaram, eles promoveram isso, e nós temos que considerar que a independência do Brasil foi em 1822, ainda muito manco. Isso foi muito tempo, foi bem anterior. Então, desculpa, essa é a base do Espiritismo. Por quê? Porque dentro do tempo e do espaço, dentro da época e da local, o único país e o único momento possível para o Espiritismo ser criado era a França. O Espiritismo não caiu como consolador, jogou para o alto, e a Bíblia diz, cai aqui. João disse 14. Ele tinha que ter um momento político, um momento, eu diria, um tempo, e tinha que ter um momento, eu diria, topográfico, uma região. E como a Revolução Francesa fecundou essa liberalidade do pensamento, e o Espiritismo é essencialmente liberal, o único país na Europa que o Espiritismo podia crescer sem ser degolado pelo poder vigente no Estado era a França. Vocês me entenderam isso? Então, quando Allan Kardec nasce em 1804,
é o ano que Napoleão é coroado imperador. E depois Napoleão dá um golpe e estabelece o império. Mas Allan Kardec ainda recebe as influências liberais da Revolução Francesa e do pensamento francês, pensamento liberal, pensamento político, filosófico. Então o Espiritismo só podia aparecer lá. E só podia ser através de Kardec. Ele era pedagogo, ele era um filósofo, ele reunia diversas virtudes como homem, independente de buscar o Espiritismo. Ele falava 4, 5 línguas, não é? Falava até holandês. Era uma pessoa muito vasta nos seus conhecimentos. Ele tinha 32 livros publicados já, até os 50 anos, quando foi que ele adotou o Espiritismo. Viu, Marquinhos? Ele começou o Espiritismo aos 50 anos. Né? Quase 50. Era um agnóstico, né? Não acreditava em nada. Né? Ali que ele começa, através da mesa girante, que ele começa a entender, investigar o que era, o que movimentava a mesa, que inteligência era aquela. Então, eu queria trazer isso a vocês, para vocês saírem desse nicho, ou dessa caverna, que vocês às vezes ficam achando, e não entendendo que o Espiritismo, ele abrange todo o processo social, toda a natureza, toda a evolução do homem como um ser, como um espírito inteligente. Então foi à luz da Revolução Francesa que o Espiritismo pôde nascer. Agora, essa aqui não tem som. Você quer passar aí? Só o som do pessoal pisando? Esse aqui é o primeiro vídeo. Vocês estão gostando da aula? Está mexendo com a cabeça de vocês bem? Batucando bem? Tem que batucar, hein? Não, começa do zero, o Fabinho. Aí. Isso aqui é o busto, é o túmulo do Allan Kardec, eu estou lá. Está todo florido. Isso aqui são dolmens, são pedaços de granito maciço. Aqui a inscrição, fundador da filosofia espírita. Para aqui. Aqui no Allan Kardec, vocês estão vendo aqui? O busto. Essas pedras maciças são chamadas dolmens. Que é da época dos druidas. Allan Kardec deu o nome dele, Allan Kardec, adotou porque ele teria sido um sacerdote druida, na época das Galhas, ainda antes do contemporâneo do Império Romano. Celtas, druidas. Então eles enterravam aqueles que faleciam com os dolmens. Isso aqui é uma pedra maciça. Isso aqui está com flores porque tem um jardineiro que trata do túmulo. Ele é pago para botar flor, para receber, cuidar. É o único túmulo lá que tem esse tratamento. Eu não sei, o busto mas o rosto não. Aqui, porque ele tem um bigode, um outro queixo, vamos aqui. Ele diz o seguinte: Allan Kardec, fundador da filosofia espírita. Eu falei, poxa, fundador da filosofia espírita. Fala mais do que isso. É um novo filósofo nessa visão. Aí vem o que ele disse: todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Não, todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. A potência da causa está em razão com a grandeza do efeito. Está claro? Ele diz que a potência da causa está em razão com a grandeza do efeito.
como Deus é a causa primária de todas as coisas e a inteligência suprema, a grandeza de Deus, que é a causa, é ditada, é compreendida pelos efeitos que Deus produziu, ou produz, que é o universo, a criação do mundo. Isso é chamado axioma, eu vivo dizendo isso aqui, que é uma proposição em matemática que não precisamos demonstrar. Eu não preciso demonstrar que toda causa gera um efeito, porque isso é, em si mesmo, uma verdade. É uma verdade axiomática. Então, ele propõe essa verdade axiomática baseada no causalismo, que é a relação das causas, que foi um dos trabalhos clássicos de Descartes, que foi também um dos inspiradores de Kardec. Então, as coisas não estão chegando assim do céu. Não estão caindo o que o Espírito disse, que o Espírito falou, que o Espírito mandou, que o Espírito ditou. Não é isso. O trabalho de Kardec é um trabalho a 4 mãos. Os Espíritos deram para ele esses fatos, essas revelações sobre a criação, sobre a vida dos Espíritos, sobre as leis divinas, sobre as penas e as absolvições, enfim, as esperanças e consolações, e ele pesquisou isso, deu o caráter factual isso, consolidou isso como método de observação experimental e fecundou a doutrina espírita. Está certo, Walt? Não é o Espírito que deram tudo para ele de graça, ele teve que trabalhar o que os Espíritos passavam e confirmar isso na prática. Então, é um método chamado a 4 mãos. Aos Espíritos a revelação, ao trabalho ao homem, o trabalho de estruturação e organização desses conhecimentos. Então, está aqui. Agora, vou mandar mais um pouquinho. Não, agora não, senão vai cortar aqui. Depois você faz. Aqui, desculpa, tá? Eu estava olhando lá para cima, lá em cima também tem um texto que depois eu vou dizer, em cima do dolmen escrito. Bom, esse é o túmulo do Allan Kardec. Bom, vocês viram? E lá em cima está assim, nascer, morrer, renascer, outra vez, progredir sem cessar, tal é a lei. Que o Espiritismo ele é evolutivo, ele propõe evolução do espírito. Não é? Então, Allan Kardec, agora, peraí, devagar. Então, isso aí eu falei mediunizado. Eu queria apagar a luz. Aí eu cheguei perto do busto, estava com meu filho, falei, Daniel, filma aqui o seu pai. Ele, você com essa mania de espiritismo, pai? Eu falei, Daniel, dá uma força para mim, papai. Tá bom, foi bom. Fez um troço maravilhoso. Allan Kardec, em seu busto, tem a inscrição de fundador da filosofia espírita. Houve uma movimentação, muitas vezes equivocada, que deram uma prevalência, um sentido religioso à obra de Kardec. De fato, pelos efeitos morais que a filosofia espírita deflui, ela chega a um aspecto de religião, não no sentido de uma religião institucionalizada, com hierarquia, poder, paramentos, cultos exteriores, mas sim de uma filosofia que, pela razão, alcança a razão da existência de um homem, do homem e a sua criação através de Deus. Que a filosofia da razão, que a doutrina da razão, aqui constituída nesse busto, e nesse lápide, e nesses domes que formam aqui o mausoléu de Allan Kardec, seja uma lição para todos nós espíritas brasileiros, que o espiritismo definitivamente não é uma religião, mas sim uma razão e uma lógica que nos leva a acreditar, não, a saber da existência de Deus e da nossa relação com a natureza, com o mundo espiritual,
com a vida após a morte, com a justiça divina, com a reencarnação e, sobretudo, na relação nossa com o próximo, através das leis da fraternidade, da igualdade e da solidariedade. Este aqui é o Espiritismo francês. Allan Kardec. Vai, repete esse aí. É o próximo. O que segue. Lógica, que nos leva a acreditar, não, a saber da existência de Deus e da nossa relação com a natureza, com o mundo espiritual, com a vida após a morte, com a justiça divina, com a reencarnação e, sobretudo, na relação nossa com o próximo, através das leis da fraternidade, da igualdade e da solidariedade. Este aqui é o Espiritismo francês. Obrigado por essa oportunidade, meu Deus, de estar aqui presente e junto do busto do meu professor Kardec, poder levar essas palavras a todos que possam me ouvir. Obrigado e um bom dia. Ficou uma dúvida no ar, espero que vocês tenham gostado, né? Isso foi intuído, viu, Renatinho? Porque fica uma dúvida. O Espiritismo é uma religião, né? Está lá no busto dele, fundador da filosofia espírita, os franceses, né? Mas Allan Kardec não produziu o Evangelho segundo o Espiritismo em 1861, com todos os principais trechos de Jesus. O Espiritismo não diz que Jesus é nosso modelo e guia. Aonde está a religião final do Espiritismo? É uma religião ou não é uma religião? Se nós nos atentarmos pelo aspecto teológico, que a teologia, theon, é Deus, e logos, estudo de Deus, mas que é o estudo da religião, se estudarmos, nos atentarmos às conceituações teológicas, veremos que o Espiritismo não é uma religião, porque ele não tem um corpo sacerdotal, não tem hierarquia, ele não tem o chefe do Espiritismo. Quem é o chefe do Espiritismo? Quem é que pode nos dizer que é o chefe? Quem tem autoridade moral para nos dizer que é o chefe do Espiritismo? Inexiste. Qual a instituição que se pode dizer que é a representante do Espiritismo? Não existe. A FEB diz casa máter do Espiritismo. Não existe isso, casa máter do Espiritismo. O Espiritismo é uma filosofia, inicialmente, é uma ideologia. Como é que pode ter a casa máter da ideologia? Pode botar a cadeira, a mesa, água, garrafa d'água lá dentro e dizer que ali é uma casa, mas não pode, ela não pode se arvorar na maternidade dessa ideologia, que é uma doutrina. Então, por um lado, nós ficamos assim, mas como? Mas é ou não é? Não é, Renatinha? Então nós vamos dizer, ele caminha pela lógica e pela razão. Eu sei, por que eu acredito em Deus? Porque Allan Kardec colocou lá. Toda causa gera um efeito. Causas inteligentes geram efeitos inteligentes. A potência da causa está em razão diretamente com a grandeza do efeito. Então, eu olho para o céu com as minhas dificuldades, né, de encarnado, de ser imperfeito, difícil. Eu olho para o céu, olho para a natureza, olho para os bichos, olho para as cores das plantas, as pétalas das rosas coloridas, as flores. Eu vejo a vida. Então, os efeitos da criação, os efeitos da vida, os efeitos da evolução da vida, é que são as condições indicativas da minha fé. A minha fé não se ajoelha
e não vai abraçar um busto. Alguns abraçam. Se faz bem, abraça. Dá energia, concentra, acende lá um defumador. Você faz parte do ritual que a pessoa possa ter e te respeita. Mas a fé nossa é essa fé baseada em fatos. Se eu pego esse pedaço de pedra e jogo, eu sei que ele vai cair. Eu sei que ele vai cair. Ele está caindo? Ele cai. Mas eu sei que ele cai. Por quê? Porque tem uma força que atrai ele para baixo. E que força que atrai ele para baixo? É a força da gravidade. E que força é essa? Está dita por Newton, matéria atrai matéria na razão direta das massas. Mas o que atrai ele? É a massa da Terra, que é imensa. A Terra é um grande imã que atrai as coisas para baixo. São a gravitação. Então eu sei disso. Mas eu também sei de Deus, pela criação, pela evolução, pela beleza, pela harmonia, pelo amor, pelas virtudes, pelas condições que nos enternecem, pelo perdão, pela indulgência. Eu sei. Então, esse saber de Deus está calcado na minha inteligência e na minha razão. Então ninguém vai dizer que eu não posso jamais deixar de acreditar em Deus. Porque aquilo eu articulei no fato espírita, ou no fato. É que o espiritismo chama fé raciocinada. É aquela que pode enfrentar a razão ao longo de toda a dos tempos da humanidade. Então, nesse aspecto, eu sei que eu sou filho de Deus. Eu sei que Deus me criou com uma inteligência que é minha, que está no meu espírito, e uma vontade que é minha, com inteligência e vontade. Então, eu sei que a minha felicidade vai depender da minha capacidade de me aproximar de Deus. De desenvolver esse processo da minha inteligência e das minhas virtudes morais, as virtudes que o Cristo pregou, foi o modelo e guia. Eu sei que a partir dessa movimentação minha, de me aproximar de Deus, pelo meu aperfeiçoamento intelectual e moral, eu sei que cada dia eu serei mais feliz, embora o mundo esteja em convulsão. Então, o que é isso? Isso é religião. Porque religião, a gente diz sempre, vem do latim, religare. Ligare e é religação. Nós somos filhos de Deus e nós temos que, inexoravelmente, voltarmos para Deus. É o nosso destino. Então, nesse sentido, quando nos dá uma conotação moral entre o bem e o mal, o Espiritismo dá que o bem procede de Deus, o mal é uma imperfeição do homem, assim como a luz existe, e quando a luz não existe, a obscuridão, mas a obscuridão não existe, só existe quando a luz não está presente. Então eu sei que esse aspecto religioso que o Espiritismo nos dá, no sentido de nos aproximar de Deus, das virtudes que Jesus nos pregou, que é o caminho, porque ele diz, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Por que ele é a verdade? Porque ele fala a verdade. Porque ele tem a consciência cósmica, consciência crística, está ligada a Deus pela consciência. O caminho, por que ele é o caminho? Porque ele nos dá o percurso, que são a sua pregação evangélica. E por que ele nos dá a vida? Ele não é a vida biológica que ele nos dá. Porque meu pai e minha mãe, ou nosso pai e nossa mãe, nos deram a vida biológica. Ele nos dá a vida espiritual. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, esse processo religioso
é um processo que tem que ser estabelecido à luz da razão e com muito cuidado. Porque senão nós vamos tender para o preconceito, para o fanatismo, para o misticismo, aí nós perdemos a razão. O fanatismo, o misticismo, essa religiosidade bruta, ela corta, quebra a nossa capacidade de pensar. Então nós vamos com um bolo. Levante as mãos, todo mundo levanta, faz isso, ora, e vai todo mundo junto, a manada vai. Aí cura, porque a energia do pensamento cura. Um dia a gente pode pensar nisso. Cura também. Mas isso não é felicidade, que sai daquele espetáculo, sai daquela situação quase teatral, enfim, entusiasmática, com manifestações histeriformes, quase com convulsões e gritos e não sei o quê, e aquela empolgação, aquela... E depois cede e volta os velhos e velhos hábitos. A velha maneira de viver que não modifica e que vai travando, vai travando. Então o Espiritismo, pelo seu efeito moral, na filosofia, quando ele descobre o valor da virtude, do bem, da fraternidade, da caridade, por esse efeito ele vai nos aproximando a um sentido de identificação com os valores superiores, e esses valores superiores nos constituem e nos elevam a uma religião. É muito complicado, mas é assim, não é muito fácil também. Porque a gente diz, sou espírita. Qual é a sua religião? Sou espírita. Tá. Mas o que é espiritismo? Não sabe dizer. Acredito em espírito. Não é isso. Espiritismo é muito mais do que acreditar em espírito. Espiritismo é ter essa visão evolutiva e finalista do nosso processo evolutivo moral, da nossa vitória sobre as nossas imperfeições, vencendo os sofrimentos, a expiação e as provas, que fazem parte da justiça divina, cujo defluxo é a lei da causa e o efeito. Isso que eu queria terminar para vocês. Eu vou ver se o Fábio consegue um jeito aí, fazer um vídeo disso. Ou a Milka. A Milka, você filmou isso? Filmou? Vê se passa para o Fábio um jeito dele, Fábio, virar isso um CD para todo mundo ter, tá? Né? Independente aí. Aí a gente faz um CD e dá para vocês, ou vende aí, sei lá. Vender eu não gosto de vender, eu gosto de dar. Então era isso que foi minha viagem a Paris. Eu espero que vocês tenham gostado. E esse é o mês mais importante para nós espíritas, que é o mês que foi lançado a filosofia espírita, o Livro dos Espíritos. Isso revolucionou, e é uma revolução esse pensamento. Eu espero que eu tenha sido útil e tenha podido transmitir um pouco do que eu conheci, aprendi, vivi, e que possa fazer vocês mais felizes e tirar vocês do preconceito, do ritual, do culto, dos tabus, das proibições, das interdições, da culpa. Espero que eu possa tirar vocês de tudo isso. Porque nós somos muito mais do que pessoas erradas ou culpadas. Nós somos seres em evolução, seres inteligentes, com arbítrio. O finalismo do Espiritismo é a nossa evolução moral. E a religião espírita é a nossa relação com Deus cada vez mais próxima, através da construção de homens e mulheres virtuosos, praticantes da caridade e do bem. Essa é a religião espírita e esse é a profissão de fé do espírita que eu queria passar a vocês. Obrigado. Se alguém quiser fazer uma pergunta rapidinha, você quer fazer?
Já respondeu? Creio que sim. Mas faz a pergunta que talvez algum colega aí queira também saber da pergunta. É que eu observei que o túmulo dele era o único diferente de todos os outros. Era. O que eu ia perguntar para o senhor é se aquilo foi construído, foi feito de propósito. Mas quando eu vi os outros que eram da mesma maneira e só o dele diferente, eu observei que, quer dizer, eu pude entender que foi construído, aquelas pedras foram colocadas ali Aqueles de são propósito, dômenes, em eles chamam. função da encarnação que ele teve como sacerdote do povo Druida, celta, né? druida. Como druida. Então eu entendi que aquilo foi de propósito, foi uma coisa aleatória, nem casual. Foi intencional. E quem fez isso foram os espíritas belgas que doaram isso. Entendi. Da Bélgica que fizeram essa doação. Bacana, entendi. Obrigada. Tá bom. Alguém quer fazer alguma pergunta, Jorge? Ninguém mais? Podemos encerrar com um pouco de tristeza, que encerrou-se, né? Mas dia 8 a gente volta. Dia 1º, semana que vem é dia do trabalho. Está fechada a casa não abre. Mas dia 8 nós estamos aí com a apostila, que é pesada, que é boa. É o Espiritismo, os seus fundamentos científicos, a filosofia de efeito moral e as modificações sociais. Vai bater lá no social. É o final dele, em que a Terra vai se tornar um planeta de regeneração, onde o bem prevalecerá sobre o mal. Né? Vai ser a grande evolução nossa. E eu hoje também quis falar uma coisa que eu muito tempo não falei, mas eu quis fazer esse depoimento. O espírito tutelar do Brasil, pelo que eu sei, pelo que eu aprendi de espiritismo, pelo que eu conheço, e por alguns colegas também que estudam, é Dom Pedro II. Dom Pedro II. Não é um anjo, não é Ismael. Ismael ninguém sabe quem é. Isso tem que ser dito. Ele foi revelado por um médium da Federação Espírita no final do século XIX, Frederico Júnior, que fez uma mensagem, que era Ismael, e um médium só. Não dá nenhum caráter de fidelização. Tem que ser 4, 5, 6, trocando informações, e informações coincidirem. Quem tem um, não tem nenhum. Então, ali construiu-se uma ideia. Aí, a partir disso, o ufanismo de Humberto de Campos. Humberto de Campos era um grande escritor, não é? Era um grande escritor, mas não era espírita em vida. Era agnóstico. Não é? Não conhecia nada de religião, não gostava nem de religião. Não é possível que depois ele morre e se torne um cara excepcional, porque assim não haveria lei de evolução, havia saltos. E ninguém dá saltos, a natureza não dá saltos. Então, Humberto de Campos é um repórter da espiritualidade, um cronista, tem boas crônicas, né, admiráveis, tem um livro dele, né, que é o livro que foi premiado como um dos 10 melhores livros espíritas do século XX, né, que me esqueci, é um livrinho pequeno. Pé de Campos esqueci o nome, vocês sabem o nome dele? São crônicas sobre Jesus, é um livro importante. Ele tem uma contribuição maravilhosa, mas dentro dos limites, né, do conhecimento dele. Não, esse foi o livro que ele propôs, né, que o Brasil fosse. Né? O Brasil poderá ser, né, deverá ser, mas não é dessa maneira, com esse ufanismo todo, né, com Jesus entrando aqui, saindo. Né? Não precisa. Nós é que temos que chegar a ele. Bom, os evangélicos não estudaram o que os espíritas estudaram. Né?
aqui na Terra não, no plano astral, há uma guerra de ideologias. Guerra de ideias. A luta do bem contra o mal é uma luta de ideias, em que nós propomos o bem e o mal propõe o mal, e tenta influenciar as pessoas através de espíritos imperfeitos e outros também de obsessão. Né? É uma guerra de ideias, e nós somos defensores das ideias. E lutamos muito, porque é uma luta difícil. Não, você não está em guerra, você vai rezar, vai pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, ver lá no final preces espírita. Quando você estiver meio conturbado, você vai para um canto da casa, pede para ficar em silêncio, abre aquilo, reza e faz a sua prece, que você vai ter assistência. Ninguém está em guerra. Eles que querem, por isso que Jesus diz, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O mal está rondando muitas vezes, através das tentações e seduções de toda espécie. Nada, estou sempre aí para te ajudar. Qual é o seu nome? Tá bom, Eduardo, obrigado, tá? Então, vamos encerrar aqui. Eu quero ouvir. Isso aqui é radiação? Prece desencarnado. Quem é? Isso aqui é prece? É tudo igual aqui. Duas coisas se fundem. Esse aqui não é. Tá. Ave Maria. Jesus, Divino Mestre, Senhor, aquietamo-nos aqui sobre a brandura da vossa luz, que são os conhecimentos e o amor. Que a aula de hoje reverta para todos os alunos um sentimento de paz interior, de quietamento também das suas ansiedades, que constitui um bálsamo, um reconforto, uma esperança, uma consolação, sobretudo a fé daqueles que sabem que estão protegidos pelas leis de Deus e que, não obstante as dificuldades que possam passar, se elevarem seu pensamento com pureza de coração e sentimentos, serão assistidos, porque um pai jamais dá pedra a um filho que pede pão,
nem uma serpente a um filho que pede um peixe. Pelo contrário, Ele nos dá a grandeza do seu amor. Celebração de hoje, que não deixa de ser, converge para o dia 18 de abril de 1857, o livro do Allan Kardec, a quem aqui mais uma vez reverenciamos ao meu professor, ao nosso professor, por tudo que ele fez em bem de todos nós, assim como os espíritos da codificação, os espíritos superiores, esses todos que nos amam. E assim, Senhor, pedindo a vossa bênção, a vossa luz sobre nós, pedimos por esses nomes aqui, que estão em prece, e esses em radiação e harmonização. Pedimos pelo nosso aluno Luiz Regata da Silva, no Hospital Lourenço Jorge, enfermaria 112, leito 1. Ele está com uma cirurgia de fêmur. Ele é aluno do nosso curso. Portanto, pedimos pelo Luiz, que Deus abençoe você, Luiz, e que os espíritos médicos possam se dirigir à sua enfermaria. Assim, em vosso nome, Jesus, e em nome de Deus Onipotente, encerramos os nossos trabalhos no dia 24 de abril do ano 2017.